Olá, graça e paz a todos. Estou iniciando uma série de reflexões sobre a cura de traumas interiores. E se você chegou a esse vídeo e ainda não é inscrito neste canal, por gentileza se inscreva, deixe o seu comentário, clique em gostei, ative o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. A cura de traumas interiores, baseado no Evangelho de João, capítulo de número 4, a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Eu lerei alguns versículos, a partir do versículo de número 5, que diz assim: Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 5 ao 8. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? João 4, 9 ao 11. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. João 4, 13 ao 15. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. João 4, 16 ao 20. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4, 21 ao 23. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. João 4, 24 ao 26. A cura de traumas interiores. Eu quero falar sobre esse tema hoje, porque Jesus, nessa conversa com a mulher samaritana, tem como objetivo principal resolver traumas que essa mulher tinha na sua alma. O que é um trauma? O dicionário Globo define assim: um conjunto de perturbações físico, mental ou moral. O que é um trauma? São perturbações da mente por causa de um determinado acontecimento numa época qualquer da vida de uma pessoa. Você diz: Pastor Carlos, por que essa mulher está traumatizada? Por 3 razões. Primeira, porque ela era mulher. A mulher na sociedade judaica era profundamente desprezada. Essa mulher é desprezada, rejeitada, simplesmente porque nasceu mulher numa sociedade machista e preconceituosa. Segundo,
Ela era samaritana. Os samaritanos eram considerados como profanos, impuros e imundos. Judeu não falava com samaritanos, e nos dias de Cristo, esse ódio entre judeus e samaritanos estava no auge. Por que surgiu esse ódio? Os samaritanos eram descendentes das 10 tribos que formavam o Reino do Norte. Provavelmente você conheça a história. O povo judeu era formado por 12 tribos. Houve uma divergência entre eles, essas tribos se dividiram e formaram 2 reinos. 10 tribos formaram o Reino do Norte, e 2 tribos formavam o Reino do Sul. O Reino do Norte foi invadido pela Assíria, que destruiu completamente o norte. Pegou a maioria dos judeus que formavam aquelas 10 tribos do Reino do Norte e levou para outra região. E pegou povos de outra região e colocou ali naquele território. O Reino do Norte jamais se levantou. Nunca mais se teve notícia do Reino do Norte. A mistura entre remanescentes das 10 tribos que formavam o Reino do Norte e esses povos colocados ali naquele território pelos assírios, deu origem aos samaritanos. Como cresceu este ódio? Na invasão dos assírios, o Reino do Sul ficou neutro e o Reino do Norte entendeu que o Sul deveria ter ajudado e intervido de alguma maneira, já que eram todos judeus. Em segundo lugar, por causa desse ódio e dessa inimizade, os samaritanos começaram a adorar a Deus ali no território samaritanos mesmo, o que foi interpretado pelo Reino do Sul como concorrência e provocação. Em terceiro lugar, foi construído um templo no Monte Gerizim, em Samaria, e os judeus do Sul entenderam que era uma concorrência ao Templo de Salomão, que ficava em Jerusalém. Os insultos eram comuns entre esses 2 povos. Essa mulher era samaritana e estava diante de Cristo, que era judeu. Quando ela viu Jesus no poço onde ela ia pegar água, deve ter pensado, é agora. Vai começar as provocações. Eu já venho nesse horário para não ter problemas e não ser discriminada. Agora eu me deparo logo com um homem judeu. Certamente os meus problemas estão apenas começando. Vejam que essa mulher tinha 3 razões para estar traumatizada e doente interiormente. Primeiro, ela era discriminada como mulher. Segundo, ela era discriminada como mulher samaritana. E em terceiro lugar, ela tinha uma vida moral duvidosa. Ela já tivera 5 maridos ou casos com homens e já estava no 6º. E Jesus, meus queridos irmãos, nesse diálogo com essa mulher samaritana, ele traz à tona esses traumas interiores e trata essa pobre mulher. Eu vejo uma identificação muito grande dos traumas dessa mulher com os nossos traumas nos dias de hoje. Nós vivemos hoje numa sociedade sofrida, massacrada pelo capitalismo selvagem. É um mundo que se aproxima cada vez mais do fim e o diabo sabe que o seu tempo é curto, sabe que já está derrotado, mas um inimigo derrotado e encurralado é mais perigoso do que um inimigo comum. A Bíblia diz que o diabo governa esse mundo. É ele quem monta a estrutura política, social e econômica do mundo. Sabem por que eu estou dizendo isso? É porque a maioria dos nossos traumas vem desse esquema que está montado aí pelo próprio inimigo. O cara é pequeno empresário, pequeno comerciante, tem um pequeno negócio, com certeza está amedrontado diante das grandes parcerias e fusões que acontecem. São os grandes grupos tentando sufocar os pequenos. O cara tenta espernear para ficar em pé e os traumas vão crescendo cada vez mais. São os trabalhadores que não têm nenhuma segurança no trabalho, é a mulher que na noite de núpcias descobre que se casou com um crápula, vai correr para onde? É o cara que descobre que se casou com uma aproveitadora, os motivos estão por toda parte. E talvez você esteja assistindo este vídeo e está traumatizado.
porque quer ficar em pé na presença de Deus e não consegue. Você diz, pastor Carlos, eu quero me levantar na presença de Deus, mas não consigo. Nós estamos diante de uma mulher que é traumatizada na alma por causa da sociedade. Ela não tem para onde fugir e já se acomodou ao sistema. Ela está escravizada e não consegue se libertar. E as cadeias que prendem essa mulher são cadeias indestrutíveis aos olhos humanos. Não há correntes nem grades, mas ela está presa. Essa é a situação de muitas pessoas. Jesus, nessa conversa com a mulher samaritana, resolve os traumas dessa mulher. Veremos nesse diálogo como Jesus curou as feridas dessa mulher e tentaremos colocar alguns princípios em prática em nossas vidas. Mudaram-se os enfermos, mudou-se o ambiente dos enfermos, mas a causa da doença continua a mesma, o pecado. E o único remédio disponível também continua o mesmo, Jesus Cristo. A primeira atitude de Jesus foi fazer essa mulher se sentir útil e valorizada ao pedir água para essa mulher. Dá-me de beber. Jesus, depois de uma longa caminhada, chegou perto do poço de Jacó, muito importante naqueles dias. E quando essa mulher se aproximou, ele não se preocupou com o que as pessoas diriam sobre o encontro dele com essa mulher em local ermo, muito estranho naqueles dias. E além disso, uma mulher de vida moral duvidosa. Ele olha para essa mulher e diz, dá-me de beber. A mulher se espanta com a atitude de Jesus. Esperava tudo menos isso. Talvez essa mulher nunca tenha sido tratada com gentileza e educação por um judeu. Quando Jesus pede água para essa mulher, ele queria resgatar um valor dentro dela que já havia se perdido há muito tempo. A cultura dessa sociedade havia feito essa mulher perder a identidade dela. Ela era mulher samaritana de vida moral duvidosa. A pior coisa, na opinião de alguém naqueles dias. 3 itens que destruíram os valores interiores dessa mulher. Mas Jesus Cristo, quando pede água para essa mulher, está mostrando a identidade dela como pessoa. Ele está resgatando a identidade dela como gente. Nesse primeiro diálogo de Jesus com essa mulher, ele resgata valores perdidos dentro dessa mulher e mostra esses valores para essa mulher. Se você está com a sua identidade desvirtuada, mudada, tantas coisas aconteceram na sua vida que você nem sabe mais quem é você. Você não se sente mais útil para o reino de Deus. Você se acha pecador demais para entrar no céu, pois ouça a voz do Senhor Jesus dizendo, o seu caso tem jeito. Ele está diante de você dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas pessoas precisam de alívio para a sua alma? Não conseguem mais se alimentar corretamente, não conseguem dormir em paz, não conseguem ter uma vida normal, não conseguem ter um momento de alegria e paz. Jesus se interessa por você e diante dele você tem valor. Em segundo lugar, Jesus leva essa mulher a sentir necessidade de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4:10. É como se ele dissesse assim, mulher, a sua necessidade não é só vir aqui pegar dessa água e beber, não é. A sua necessidade não é só adquirir os materiais básicos para a sua vida material, não é. A sua necessidade espiritual não é só praticar mero rito religioso, não é. Irmãos, quantas pessoas têm uma necessidade espiritual que nem sabe o que é? Jesus quer que essa necessidade seja identificada como sede de Deus. Eu converso com tantas pessoas que dizem,
como é bom praticar uma religião. Outro dia um me disse, eu benzo as pessoas, você é pastor, não importa. O importante é fazer alguma coisa. É a necessidade de cada um. Mas cada um vai à sua religião e sai de lá, às vezes, pior do que entrou. Necessidade espiritual tem nome. É sede de Deus. A sua alma precisa de Deus. E enquanto você não chegar para Ele e dizer, Senhor, eu confesso a Ti os meus pecados. Eu peço perdão pelos meus erros. Você pode praticar o ritual religioso mais bizarro possível que não vai resolver o seu problema. Em terceiro lugar, Jesus mostra que a necessidade dessa mulher pode ser satisfeita nele. É como se ele dissesse assim, você fica aí preocupada com coisas materiais, mas essas coisas materiais não podem satisfazer a sua vontade. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 13 e 14, nós lemos assim, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus se apresenta como a fonte de água viva, e aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Pelo contrário, ele terá para oferecer, porque o Espírito Santo dará forças para isso. Se alguém um dia se entregou a Jesus Cristo e ainda vive necessitado espiritualmente, algo está errado na vida dessa pessoa. Porque essa fonte de água viva, que é Jesus Cristo, jamais deixará alguém ter sede novamente. Depois de tudo isso, a mulher não compreendeu o que Jesus queria dizer. No capítulo 4, versículo 15, ela diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela tem interesse, mas algo impede essa mulher de compreender palavras de vida eterna. Embora ela estivesse olhando e vendo o Senhor, há uma muralha que impede essa mulher de ter uma vida espiritual saudável na presença do Senhor. Em quarto lugar, Jesus cura a doença espiritual dessa mulher tocando na sua ferida. Quando ele disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. João 4, 16 ao 18. Vejam que essa mulher, por causa desses traumas interiores, ela tinha problemas seríssimos de relacionamentos interpessoais. Ela tivera 5 maridos e o homem que estava com ela naquele momento não era o seu marido. Era mais um problema, mais uma dificuldade em que esta mulher tinha se envolvido. Quais são os traumas interiores que lhe impedem de ter uma vida normal? Qualquer que sejam os problemas interiores que tivermos, se não entregarmos ao Senhor Jesus para que Ele cure essas feridas causadas por esses traumas interiores, eles irão desembocar em consequências terríveis. Foi o que aconteceu com essa mulher. Vejam que quando Jesus toca na ferida exata dessa mulher e trata com a sua palavra de misericórdia, a visão dessa mulher se abre completamente. Em quinto lugar, essa mulher tem os seus traumas interiores curados e passa a se interessar por ensinamentos espirituais. A visão dessa mulher sai do campo material, quando ela disse, eu quero dessa água para não ter que vir aqui buscar, e entra no campo espiritual. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. João 4, 19 ao 20. Ela começa
a se interessar por ensinamentos eternos. A visão e compreensão dela se abre para isso de uma maneira fantástica. Vejam como essa conversa ficou interessante. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. João 4, 22 ao 26. Jesus curou os traumas interiores dessa mulher na beira do poço de Jacó, meus queridos irmãos. Quando esta mulher foi curada, Jesus se revelou plenamente a ela. Quando a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. João 4, 25 e 26. Quando os discípulos de Jesus chegaram, essa mulher tinha sido completamente restaurada. Esqueceu até o cântaro que tinha ido buscar água e foi correndo para a cidade testemunhar o que havia acontecido com ela. Quais são os seus traumas interiores que lhe impedem de viver uma vida normal? Quais são as feridas em sua vida provocadas por esses traumas interiores? Quais são as consequências provocadas por esses traumas interiores em sua própria vida? Coloque tudo isso diante da cruz de Cristo e você certamente será completamente restaurado por Ele. Obrigado pela sua atenção. Fique na paz. Um abraço.